Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O assédio moral, também chamado de terrorismo psicológico, é um problema social relevante que tem merecido a preocupação de médicos e psicólogos. A matéria já ingressou no mundo jurídico brasileiro, sendo possível encontrar farta jurisprudência. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, vem desenvolvendo uma campanha de esclarecimento ao trabalhador. Portanto, para analisar o tema, convidamos a promotora de justiça da Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, Miriam Balesto Floriano, e a procuradora do Trabalho, Márcia Medeiros de Farias. Senhoras, quero dizer que é um prazer tê-las aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Márcia perguntando o seguinte: como o MP do Trabalho vem desenvolvendo essa campanha de esclarecimento à população, ao trabalhador, sobre a questão do assédio moral? Na verdade, essa campanha está inserida na nossa atuação preventiva, porque ao lado da instrução de inquéritos, da investigação de denúncias, nós temos toda uma atuação no sentido de explicar, de esclarecer à sociedade, aos trabalhadores em especial, sobre o que é assédio, o que não é assédio e, principalmente, o que fazer nos casos em que o trabalhador estivesse se sentindo vítima de assédio moral no trabalho. E é nesse sentido que essa campanha específica, que tem uma cartilha que vem encartadas nos jornais, tem todos esses dados e tem os telefones de todas as procuradorias no interior do Rio Grande do Sul, a quem o trabalhador pode ligar, pode entrar em contato, com quem pode entrar em contato, quando tiver algum problema no trabalho ou se sentir vítima dessa questão de assédio moral. A doutora Márcia pertence ao Núcleo de Proteção à Dignidade do Trabalhador, lá no MP do Trabalho. E eu gostaria de mostrar aos telespectadores a cartilha sobre assédio moral no trabalho, que vem sendo encartada nos jornais, nos principais jornais da cidade. É uma cartilha produzida pelo MP do Trabalho e eu gostaria de saber qual é o teor dessa cartilha, doutora Márcia. Qual é o destaque ou destaques que a senhora faz sobre essa cartilha? O principal ponto que nós buscamos com essa cartilha é esclarecer, em primeiro lugar, o que é o assédio. Que o assédio, para se caracterizar, necessita de ações que sejam repetidas, que sejam prolongadas no tempo, visando a destruição da dignidade do trabalhador, visando a afetar esse trabalhador naquilo que ele tem de mais caro, que é a sua humanidade, que é a sua dignidade. E essa repetição de atos que humilham, que agridem, que ofendem, que excluem o trabalhador, feita de forma repetida no ambiente de trabalho, caracteriza o assédio moral no trabalho. Então, tem uma série de frases, de situações que o trabalhador se depara no decorrer do seu trabalho, no dia a dia do seu trabalho, que nós colocamos de uma forma bem simples para que o trabalhador possa identificar que aquele tipo de situação, com repetições, de forma sistemática, durante uma semana, um mês, 2 meses, caracteriza assédio moral e é passível de denúncia no Ministério Público do Trabalho para que nós atuemos. Pois eu gostaria que a senhora fosse mais específica, para que o telespectador, o trabalhador, sinta como se manifesta esse assédio moral, de que forma ela acontece. Então vamos, para ficar bastante claro, de uma forma bem didática para o trabalhador entender. Nós podemos falar de 2 espécies basicamente de assédio moral. Aquele assédio interpessoal que nós chamamos, que é quando simplesmente qualquer trabalhador, pode ser superior, pode ser colega, pode ser, às vezes, até se dar em relação aos superiores pelo trabalhador, quando essa pessoa é escolhida como alvo e passa a ser humilhada, xingada, ridicularizada, criticada em voz alta, aquela pessoa passa a ser excluída das festinhas, todo o grupo é convidado para uma festinha, aquele trabalhador não é, o trabalhador tem questionada a sua competência aos gritos na frente de todo mundo, com frases tipo: mas como é que tu me trouxe um currículo que me dizia que tu tinha condições de fazer tal coisa e tu não sabe fazer nada? Qualquer criança faz isso. Se está doente, lugar de doente no hospital, tu estás atrapalhando, a empresa precisa de lucro, tu não consegue trabalhar, vai embora. Se tu tens filho para cuidar, não devia estar aqui na empresa. Então, essa série de atitudes,
com exclusões, com piadinhas, pessoas que ouvem piadinhas assim que entram num ambiente de trabalho, ou que está todo mundo conversando, aquele trabalhador entra e a conversa para, são sintomas desse assédio moral que nós chamamos de um assédio moral interpessoal. E a par disso, ao lado disso, nós temos o que nós chamamos de assédio moral organizacional, que é um assédio que está inserido na própria forma de gerir a empresa, na própria forma de administrar a empresa. E ele ocorre, por exemplo, quando a empresa estabelece determinadas metas, essas metas não são cumpridas por um ou outro trabalhador, e esse trabalhador é submetido àquelas brincadeiras, consideradas brincadeiras sem graça, que são fazer flexões numa rodinha onde todos os demais estão xingando, vestir camisetas com dizeres ofensivos, se são homens, geralmente fazem ser vestido de mulher, ser maquiados, andar durante todo o local de trabalho vestido assim, aquelas pessoas que são colocados objetos na mesa, como abacaxis, âncoras, a pessoa andar com chapéu de burro, orelhas de burro, de forma a ridicularizar o trabalhador porque ele não conseguiu atingir uma meta. São situações que decorrem de uma gestão equivocada de uma empresa, de uma administração equivocada, uma administração por medo, uma administração que ridiculariza, e são situações que no decorrer do tempo, se continuarem sendo feitas em relação a um empregador ou a mais empregadores, caracterizam assédio moral no trabalho. Ok. Doutora Miriam, me parece que esse tipo de assédio atinge diretamente os direitos humanos e de forma direta também a dignidade da pessoa humana. Marco, com certeza. Em primeiro lugar, eu só gostaria de fazer uma pequena brecha para parabenizar o trabalho que o Ministério Público do Trabalho vem fazendo no Rio Grande do Sul. Não somente em relação ao assédio moral, mas também as questões ligadas à mulher negra e à relação de emprego, à pessoa portadora de deficiência. Não é? O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul vem nessa vanguarda de defesa dos direitos humanos também no seu âmbito de atuação, o que é uma coisa que nos deixa muito contente, inclusive com campanhas de caráter preventivo. Com certeza, o assédio moral, ele ofende a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é o pilar de todos os instrumentos jurídicos internacionais que tratam dos direitos humanos. Desde a Declaração Universal, a outros documentos, a Convenção de Discriminação contra as Mulheres, a Declaração de Durban, toda essa gama de instrumentos tem como princípio a dignidade humana. E o que sustenta a dignidade da pessoa humana, se não o respeito, doutora? Né? Então, toda vez que se falta com o respeito em relação ao trabalhador, se está violando a dignidade humana desse trabalhador. Logo, o assédio moral é uma também ofensa aos direitos humanos que merece pronta reparação e fiscalização, como o Ministério Público do Trabalho vem desenvolvendo. E uma coisa que eu gostaria de salientar, que isso não ocorre só na relação empresa, nas relações, né, eu diria até do âmbito do direito privado, ocorre também nas relações de serviço público, né? Existe uma pesquisadora francesa que ela diz que na França a maioria do assédio moral ocorre em empresas estatais e no serviço público. Então, é preciso que os trabalhadores, que os servidores públicos se empoderem dos seus direitos em relação ao assédio moral, que traz uma série de danos, inclusive à própria saúde, né, com sintomas que a doutora Márcia pode explicar aqui bem melhor do que eu, e também com danos ao sistema de saúde público, porque as pessoas acabam, em virtude de enfermidades contraídas pelos anos reiterados de assédio moral, acabam desaguando também no serviço público, né, onerando o serviço público de saúde.